Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta sobre acordo em execução de alimentos, ou seja, como o executado deve conduzir ou fazer um acordo num processo executivo. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique comigo. A pergunta que dá rima a este vídeo me foi enviada por um jovem de nome Evandro. O Evandro diz assim: por exemplo, se eu oferecer um valor X para a pessoa, se ela aceitar e tiver um acordo, ainda vou preso? Ótima pergunta, Evandro, ótima pergunta. Veja, que bom que você está considerando a possibilidade de fazer um acordo com a mãe dos seus filhos, né? Sempre, qualquer advogado vai te dizer isso, tá? Sempre a melhor saída para qualquer tipo de problema, principalmente envolvendo o pagamento de pensão alimentícia, a melhor saída, como eu disse, é um acordo, é se entender com a guardiã. E isso se obtém, claro, né, quando se tem um bom relacionamento com essa guardiã, né? Quando eu sempre incentivo os homens a tentar desenvolver um bom relacionamento com a mãe dos seus filhos. E isso advém, né, de você não só pagar a pensão, mas de você se colocar à disposição para ajudar e participar efetivamente da vida dos seus filhos. Então, aqui de início, você já merece o parabéns, tá? Porque a saída para uma execução de alimentos, né, para se evitar a prisão numa execução de alimentos, só tem duas saídas. É pagar, né? Você paga o que você deve, tudo, e assim você evita a prisão, ou você faz um acordo, seja pagando parcialmente o que você deve, né? Às vezes você deve um valor já muito alto, não tem condições de pagar, explica para a mãe das crianças a sua situação. Olha, você sabe que eu estava desempregado, você sabe que eu fiquei doente, você sabe isso, você sabe aquilo, você sabe que a empresa fechou, que está em crise em tal setor, enfim, você explica a situação, de alguma maneira a convence a receber um pouco menos. Às vezes você deve 5, 6, 7, 8 mil reais e fala para ela: olha, eu recebi essa indenização aqui, eu tenho 3.500, eu tenho 4, você me dá a quitação, né? Você me dá a quitação daquilo que eu te devo e eu prometo que daqui para frente vou me esforçar para manter os pagamentos em dia. Porque veja bem, não adianta nada você gastar o pouco dinheiro que tem se você não pretende retomar o pagamento da pensão, né? Sempre que se pensa em um acordo, né, do pagamento da pensão, seja à vista, mediante um desconto, como eu estava explicando, seja conseguindo um parcelamento. Às vezes a mulher não libera, não dá o desconto, né? A mãe da criança, a guardiã, não libera, não dá um desconto, mas parcela, fala: ó, tudo bem, eu sei que você está passando por dificuldades, você me deve 8 mil, você me paga a pensão todo mês, né? Retoma o pagamento da pensão e mais, sei lá, R$ 1.000 por mês em 8 parcelas ou em 16 parcelas, R$ 500 por mês, você me paga mais o valor da pensão. E isso é, na verdade, muito importante, né? Eu, quando estava pela mulher, quando fazia esse tipo de acordo, sempre deixava registrado o compromisso do devedor de retomar o pagamento da pensão. Se o cara não vai retomar o pagamento da pensão, não adianta fazer acordo, né? O acordo não serve para nada. Então, assim, buscar um acordo que envolva, né, o desconto de uma parte da dívida ou o parcelamento do que você deve é sempre uma atitude, na minha opinião, uma atitude inteligente. Conversar, manter bom relacionamento com a mãe das crianças ajuda muito, né? Quando você se indispõe com a mãe, é bom que você procure manter a pensão sempre em dia, porque ela, na hora de te cobrar, não vai
facilitar para você. Dito isso, se você então conseguiu, né? Você diz aqui, olha, eu vou oferecer um valor, se ela aceitar, eu evito a prisão. Claro, claro que você evita. Se ela aceitar, seja para quitar o débito, seja porque você está oferecendo um parcelamento, se ela aceita, você vai evitar a prisão. Mas, e sempre tem um mas, né? Todo esse acordo, viu? O Evandro não pode ficar de boca, tá? Não pode ficar só na conversa, não pode ficar só no WhatsApp entre vocês, não pode ficar só ali. Como ela entrou com o processo, como existe uma execução contra você, é importante que você formalize esse acordo. Então você conversa com ela. Ela aceitou parcelar, aceitou receber um pouco menos e dar a quitação daquilo que está sendo cobrado no processo. Você precisa de um advogado ou da Defensoria Pública, né? Porque eu imagino que se você está sendo processado por não pagar a pensão, você talvez nem tenha dinheiro para pagar um advogado. Não obstante, eu recomendo. A Defensoria Pública é ótima, mas nada como ter um bom advogado do seu lado. A melhor forma de evitar, né, a prisão é, primeiro, não atrasar a pensão, claro, e segundo, ter sempre, em todas as circunstâncias, seja no processo que regulamenta visitas, no processo que regulamenta a guarda e principalmente no processo que executa a pensão alimentícia, você ter um bom advogado do seu lado que te oriente, que te ajude, isso é sempre fundamental. Mas, voltando, como eu estava dizendo, esse acordo vai precisar ser formalizado na justiça. Então você vai ter ali, juntamente com o advogado da mãe das crianças, o seu advogado. Normalmente essa coisa, tá, Evandro, é feito entre advogados. Normalmente eu estava pelas mulheres lá na Defensoria Pública, quando eu era defensor público, e o advogado do devedor me ligava, falava, ô doutor Gidial, tudo bem? Então eu tenho aqui um caso, o rapaz me procurou, ele está devendo tanto, as partes, ele conversou com a mãe aceitou fazer um parcelamento e tal, etc. Obviamente que eu chamava a minha cliente para discutir isso, para confirmar com ela e marcava com o advogado um encontro no meu escritório para nós redigirmos o acordo. Tem que ser feita uma petição e prevendo uma série de coisas, né? Se você vai quitar, aí é mais simples, né? Então você vai, como eu disse, você está devendo 8, vai pagar 6, 4, 5 e ela aceitou e com isso ela vai dar quitação de tudo que você deve, a gente vai fazer uma petiçãozinha dizendo então que você fez um pagamento, que a mãe então dá quitação de tudo e vamos requerer a extinção da execução. Porque só com a extinção da execução é que efetivamente, viu, Evandro, você não corre mais risco de ser preso. Se não for o caso de pagamento integral, nós vamos informar o juiz que as partes chegaram a um acordo, reconheceram o valor total do débito em tal valor, que vai ser pago em tantas parcelas e que sem prejuízo, obviamente, das pensões vincendas, né, daquelas pensões que vencem todo mês, e a gente pede normalmente a suspensão, não extinção. Se você faz um pagamento, mesmo que menor, e a mãe aceita aquilo como pagamento total, a execução é extinta. Agora, se ela aceitou facilitar para você, concedendo apenas um parcelamento, nós vamos pedir, né, o seu advogado, o advogado dela, vão pedir o quê? A suspensão da execução. Você ainda vai correr o risco de ser preso se você não fizer o pagamento das parcelas, né? O que seria burrice extrema. Fazer um acordo para depois não pagar, aí é pior do que não fazer acordo nenhum. Ó, se você não pode, porque às vezes o homem me procura e fala, doutor, eu não tenho nada, né? Eu devo 500 reais por mês de pensão e eu não tenho nem 200, não tenho nem 300, então não adianta nem pedir parcelamento, se você não tem nada, se você não pode pagar a pensão que vence todo mês, então não tem acordo. Eu vou dizer para você, ó, deixa uma malinha lá preparada na sua casa, porque uma hora você vai para a cadeia e obviamente que a gente vai fazer uma defesa, vamos explicar para o juiz por que você não pode pagar, mas raramente o juiz aceita, tá? Desemprego não é desculpa. Então o juiz vai acabar decretando a sua prisão e você vai ser preso. Então se você
não pode pagar as parcelas e o valor mensal da pensão, então nem entre nessa. Sabe, porque você perde credibilidade. É a coisa mais chata que tem, né? É aquela pessoa que faz um acordo e não cumpre. Então, assim, uma pessoa está me devendo. Ela me procura, fala: pô, doutor, o senhor me desculpe, eu estou atrasado, não pude pagar porque fiquei doente, porque aconteceu isso. Tem lá um montão de desculpa. E a pessoa fala: pô, doutor, me concede aí um parcelamento de 4 vezes. Ah, pois não. Aí chega, vence a primeira parcela, a pessoa não paga. Pô, a pessoa perde credibilidade. Eu nunca mais vou fazer um acordo com aquela pessoa, eu nunca mais vou dar um desconto, eu nunca mais vou parcelar um débito para ela. Então, assim, é pior. Se você não pretende pagar, se você não pode pagar, então seja honesto. Fala: ó, não posso pagar, estou doente, não tenho como trabalhar. Então quer me prender? Me prende, mas eu não posso pagar por causa disso, disso. Ou seja honesto, seja transparente. Você ganha credibilidade. É incrível isso, né? Você vai acabar preso, mas você ganha credibilidade. Agora, aquele filho da mãe que com medo da prisão, faz um parcelamento, pede, né, implora um parcelamento, a mulher concorda e ele vai, já no mês seguinte, não paga nem a pensão nem o parcelamento, esse cara não tem credibilidade nenhuma e não merece dó nenhuma. Então nunca, viu, Evandro, nunca faça isso. Nunca assuma um compromisso que você não pode pagar, principalmente numa execução de alimentos. Não assuma. Não pode pagar? Não pode pagar. Pague o que você pode. Então a pensão é 500, você tem 300, pague os 300. Fala: excelência, é o que eu tenho. A minha vida está dura, está acontecendo isso. Eu sempre digo para os homens, tem que ser transparente, tem que, sabe, abrir o coração para o juiz ver que você não está enrolando, que você não é mau caráter. E quando você abre o coração para o juiz, e se você encontrar um juiz de fato imparcial, né? Tem muitos juízes por aí que hoje, em relação aos homens, na minha opinião, não são imparciais, agem em relação aos homens com uma dureza absurda, sem observar realmente o que está acontecendo na vida daquele homem. Não querem saber, não querem ouvir, mas vamos torcer, né, Evandro? Para esse não ser o seu caso, para você encontrar, dar a sorte de encontrar um juiz imparcial, né? Um juiz que realmente não facilite para você, mas que olhe, né? Que olhe para o seu caso com honestidade, com franqueza, enfim, que ele veja realmente as suas boas intenções. Mas como eu dizia lá atrás, o acordo que envolve um parcelamento, ele não implica na extinção da execução, mas na sua suspensão. Uma execução, ela só é extinta quando há pagamento do débito. Só quando você paga tudo que você deve é que o processo de execução é extinto. Se você parcela, se você paga parcialmente aquele valor, o processo é suspenso. E uma vez, e fica ali, né, na justiça, aguardando, fica ali aguardando, eventualmente, que haja uma notícia que você pagou todo o débito, né, que o parcelamento acabou, daí então o processo é extinto, ou que você ficou inadimplente novamente, aí a mãe denuncia, diz que você não pagou a parcela e pede que o juiz novamente decrete a sua prisão. Neste caso, como eu disse, você perde muito credibilidade. Então, assim, eu já vi isso acontecer, tá? Isso não é conversa fiada, eu vi acontecer. Então, o que acontece? Às vezes, o juiz ia decretar a sua prisão por 30 dias, mas como você mostrou falta de caráter, como você não cumpriu a sua palavra, o juiz decreta por 90. Então, ao invés de ficar preso 30 dias, você vai acabar ficando preso por 90 dias. Por isso que desde o início, viu, Evandro, é importante o quê? Ser honesto, transparente. Não pode pagar a pensão, então não faça promessas. Arque com as consequências, jogue limpo, mas não faça promessas que depois você não pode cumprir, porque senão o castigo vai vir muito, mas muito mais forte. É isso. Eu espero ter te ajudado, tá, Evandro, com esses conselhos. Lembre-se, acordo nunca deve ser feito de boca, nunca. O acordo tem que ser levado até o juiz para ser homologado
e vai implicar, como eu já expliquei, na extinção ou na suspensão da execução. E aí, você que está comigo, que ficou até esse momento, o que você acha dessa situação? Você acha que a mulher deve fazer o acordo? Que a mulher deve facilitar? Que ela deve dar um desconto do valor das pensões em atrasadas? O que você recomenda para as mulheres e para os homens que estão nessa situação? O que você diria para o Evandro? Deixa aqui o seu comentário, né, aqui no espaço próprio, para que todos nós possamos também aprender com a sua experiência. Eu não posso também deixar de aproveitar essa oportunidade para pedir o seu apoio ao meu canal. Eu sou defensor público aposentado e estou aqui semanalmente respondendo perguntas e compartilhando da minha experiência. Faço isso gratuitamente. Eu gosto de fazer, gosto de responder, de ajudar as pessoas, então eu gostaria de pedir o seu apoio ao meu canal. Se inscreva aqui no canal, é gratuito, tem um botãozinho vermelho lá. E além de, claro, que se você gostou desse vídeo, né, se você gostou daquilo que eu disse, aperta o botãozinho ali de like, a mãozinha, para dar uma força para esse vídeo. Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, que precisa dessa advertência, não faça acordo de boca, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, com seus amigos e com os seus familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.